Olá pessoal, um abraço a todos, mais uma vez aqui com vocês, professor Edneudo, trazendo uma temática de ecologia para vocês. A ecologia tem sido um tema recorrente no Enem. Então hoje nós trazemos para esse momento relações ecológicas. E escolhemos aqui uma temática das relações ecológicas, que é a relação ecológica do tipo interespecífica, que é aquele tipo de relação que ocorre entre organismos de espécies diferentes. Dentre este tipo de relação, nós vamos encontrar as relações harmônicas, também chamadas de positivas. Elas são chamadas assim porque quando se fala de harmonia, fala-se de bem-estar. Então é um tipo de relação que traz harmonia, bem-estar para pelo menos um dos participantes. E o outro participante, ou ele é beneficiado, ou no mínimo, ele fica numa situação de neutralidade. O outro tipo de relação dentro das interespecíficas é a relação desarmônica ou tipo negativa. Nesse tipo de relação, nós vamos observar que um dos participantes pode apresentar um prejuízo e o outro, no mínimo, pode ter uma neutralidade. Então, apresentamos para vocês agora 8 modelos de relações interespecíficas, começando aqui com o mutualismo. O mutualismo também é chamado de mutualismo típico. É um tipo de relação em que os dois representantes dessa relação são beneficiados. Não é à toa que nós usamos uma sinalização de sinal positivo para ambos os representantes. O mutualismo é interessante porque, uma vez estabelecida a relação, não pode ser desfeita. Ela sendo desfeita, os dois representantes, os dois participantes das relações, eles devem morrer. Já um outro tipo de representação é a protocooperação. Ela também tem um segundo nome, é chamado de mutualismo facultativo, porque os participantes da relação, eles interagem de maneira positiva, veja que é a sinalização, positivo para ambos, mas eles se ajudam até certo ponto. Uma vez desfeitas essas relações, eles podem viver, seguir a sua vida normalmente. Claro, querido aluno, lembra aí, é melhor estar junto, porque ambos se beneficiam da relação. Eu posso ter uma boa relação estando junto, ou eu posso desagregar essa relação e, consequentemente, seguir caminhos diferentes para cada um representante. Um outro tipo de relação harmônica positiva é o que nós chamamos de comensalismo. O comensalismo, ele também é chamado de comensalismo típico, quando uma espécie se alimenta do resto alimentar do outro. Um exemplo bem claro para vocês. Um leão, após caçar a sua presa, após predar essa sua presa, ele come, fica farto e pode sair daquela região e repousar. Os restos mortais daquela presa podem ser, obviamente, devorados por hienas. Então as hienas, elas estão se beneficiando do alimento que já foi farto para o leão, e para o leão essa relação é de neutralidade, até porque ele já se alimentou, ficou farto com aquele alimento, abandona aquela carcaça e a hiena vai lá se alimentar deste resto alimentar do leão. Então, para a hiena é extremamente positiva, para o leão uma relação de neutralidade. Já o inquilinismo quer dizer viver dentro ou sobre o outro, sem trazer prejuízo algum. Citamos aqui um exemplo das bromélias, das orquídeas, que são plantas que podem muitas vezes se desenvolver sobre galhos de plantas de grande porte. Como a planta de grande porte, seja, por exemplo, uma gimnosperma, uma angiosperma, elas não sofrerão com uma bromélia, uma orquídea naqueles galhos. A bromélia e a orquídea busca, na verdade, um contato maior com a luminosidade e não traz malefício nenhum para a planta. Então, o inquilino, na verdade, que é a planta que vive sobre a outra, não vai trazer nem benefício, nem malefício, mas para ela a relação é extremamente positiva, porque ela vai se beneficiar de estar muito alta, muitas vezes, com a luminosidade propícia para ela, e ela inclusive pode até se afastar do chão, do solo, onde que nós teríamos alguns predadores naturais. Então o inquilinismo, viver dentro ou sobre o outro,
sem trazer-lhe prejuízo ou benefício. Mais um tipo de relação harmônica positiva interespecífica. Veja que eu citei 2 tipos de vegetais aqui, né? Leões e hienas aqui no comensalismo, e nós temos vários exemplos de espécies diferentes no mutualismo e na protocooperação. Mutualismo, nós podemos dar um exemplo de raízes de plantas leguminosas, com bactérias que são fixadoras de nitrogênio e vivem ali perfeitamente bem no solo. Passando aqui a parte das desarmônicas negativas, essas relações, como anteriormente nós citamos, um dos participantes vai ganhar um sinalzinho de menos, ou seja, ele vai sofrer algum tipo de prejuízo. Nessas relações, nós citamos uma das mais conhecidas das relações ecológicas, que é o predatismo ou predação. O predatismo caracteriza-se uma relação entre 2 seres de espécies diferentes, em que um, chamado de presa, é devorada por um chamado de predador. Um dos fatores primordiais para você definir o que é predatismo de outras relações é que no predatismo o predador tende a matar a presa para dela se alimentar. Não precisa se alimentar de uma forma completa, ele pode usar pedaços daquela presa, mas ele tem que matar primeiro essa presa para dela se alimentar. Então, para o predador, extremamente positivo, para a presa, negativo. Tá bom? No parasitismo, segundo tipo de relação desarmônica, nós vamos encontrar um parasita e um hospedeiro. O parasita vai sugar nutrientes, vai viver sobre ou dentro deste hospedeiro, portanto, trazendo malefício para o mesmo. Para o parasita é tudo de bom. Tem proteção, alimento, um abrigo para viver. Então, para ele, o parasita, positivo. Para o hospedeiro, negativo. Lembrando que uma grande diferença entre predatismo e parasitismo é que no predatismo o predador tende a matar a presa. No parasitismo, isso não é o conceito básico, não é a ideia básica do parasita. Uma vez que ele mata o hospedeiro, ele também morre, porque é deste hospedeiro que ele tirava os seus nutrientes, a sua moradia, a sua proteção. Temos também a competição. A competição interespecífica. Obviamente, 2 seres de espécies diferentes competindo entre si. Aqui eu chamo a atenção para a sinalização. Ambos representam o sinal de negatividade. Nas competições se gasta energia, os competidores se ferem, na briga, na disputa por espaço, alimento, muitas vezes fêmeas, machos, então eles estão ali brigando o tempo todo. Então, para ambos os seres da relação, é uma relação estritamente negativa. Mesmo que um dos competidores saia beneficiado dessa relação, ganhe o espaço, ou o alimento, ou a fêmea, para ele, não quanto população, mas quanto ser vivo, é negativo esse tipo de relação. Por último, o amensalismo, conhecido também como antibiose. É uma relação em que um ser vivo está no ambiente e ele libera toxinas, veneno ou substâncias tóxicas em geral que afugentam grupos de seres que vivem ali. Então ele fica detentor do espaço, se alimentando muito bem e procriando o tempo todo. Para ele é uma relação estritamente positiva, porém, cuidado, a simbologia é negativo e 0. Por quê, professor? Porque o 0 aqui significa neutralidade. Muitas pesquisas determinam que esses seres que liberam substâncias, eles liberam sem necessariamente ter a intenção de acabar com os outros indivíduos. Porém, para ele, neutralidade. Para quem sofre o sinal de negativo, porque foi afugentado, saiu daquele ambiente e deixou o espaço para o amensal, que é esse indivíduo que libera as toxinas. Perfeito? Então, caros estudantes, espero ter contribuído. Olhem esse vídeo, resumam tudo o que nós falamos e estamos juntos até o Enem. Muito obrigado.